Olá, eu sou Babi Xavier e esse é o Déjà Vu Podcast. A princípio, toda terça com conteúdo diferente. Aqui no canal Babi Xavier no YouTube, também em forma compacta no Portal IG, nosso parceiro, e no Instagram Déjà Vu com I Podcast. Vai seguir lá, ajuda a amiga, vai. E também no Babi Xavier, que é o meu perfil, você vai ver muitas coisas, muitas novidades nesse novo mergulho no mundo de podcasts que nasceu de uma necessidade depois da faculdade de psicologia. Mas isso a gente vai falando ao longo do tempo. Inscreva-se, curta, comente, compartilhe, tudo que você tem direito. E eu vou trazer muitas coisas legais para você a partir do que eu vir, que é do seu interesse. E hoje eu estou com ele, que tem para mais de 100 títulos no que se propôs a fazer da vida profissional e ideal até então. É um campeão, é uma pessoa de hábitos e mindset, né, de pensamentos admiráveis. Eu conheço há pouco tempo e eu achei um absurdo porque eu não sabia da história dele, não sabia a importância do que ele faz. E aí eu quero que você saiba também. É um atleta, é um campeão nacional, internacional, inclusive daqui a 4 anos, né, você é o campeão, que eu estou sabendo que é o... Não é o sul-americano, é o pan-americano. É isso? Se Deus quiser mais um pan. Se Deus quiser mais um pan, porque a gente vai fazer campanha para isso, para todo mundo assistir, inclusive. Porque quanto mais a gente assiste, sabe da importância disso, mais a gente motiva. A psicologia está aí para explicar. Ele se chama Lucas Vertem. Muito obrigada por estar aqui no Déjà Vu, Lucas. 27 anos de praia. Quase 27. Quase 27, ainda não. Mês que vem ainda. E você é carioca, né? Sou carioca, nascido e criado aqui no Rio de Janeiro, muito orgulho, adoro essa cidade e adoro esse esporte que eu pratico relativamente pouco tempo, né? Para quem é um atleta, geralmente a gente vê a galera começando com 5 anos de idade, 7 anos de idade, mas eu comecei um pouquinho tarde até. E eu fico muito feliz que as coisas foram acontecendo no tempo que tinham que ser. Então, gente, eu comecei a frequentar ali Sacopan, né? Ali o clube de remo do Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, porque eu, enfim, né, comecei um relacionamento afetivo, amoroso. E o João, que é meu amor, ele é remador desde sempre, ele começou muito cedo e apaixonado, e hoje é vice-presidente do remo. E aí eu comecei a conhecer como funcionam as coisas, os atletas, as atletas também tem feminina aí, né, para dizer aí da força no esporte. E aí falou, esse aqui é o Lucas, e aí ele vai dizer de você, vai falar do esporte, o remo, ele vai explicar um pouquinho. Eu já vou jogar esse vídeo, que é um presente para você e uma surpresa. Põe, Luiz, o vídeo do João pra gente? Opa, vamos ver. Eu sou João Gualberto, vice-presidente de remo do Botafogo Futebol e Regatas. Eu queria falar um pouco sobre a história do remo e a importância do remo para o nosso clube. O remo era o esporte mais popular na virada do século XIX para o século XX. Um domingo de regata era um happening, né? Era um evento. As mulheres botavam seus vestidos mais bonitos, os homens vestiam seus ternos elegantes, para assistir e prestigiar a regata, né? Então era um evento que, além de muito suor, muito esforço por parte dos atletas, era coberto de muito glamour. E assim foi. Nos anos 40 houve uma partida de basquete entre 2 clubes, o Botafogo Futebol Clube, que foi um clube fundado com base no futebol, e o Clube de Regatas Botafogo, que era o antigo e tradicional clube de remo do bairro de Botafogo. E no meio dessa partida, um atleta do Clube de Regatas Botafogo teve um infarto fulminante e morreu na quadra. E aí, diante daquela comoção geral, vieram os questionamentos. O mesmo nome, as mesmas cores, o mesmo bairro. E daí veio a fusão e surgiu o Botafogo de Futebol e Regatas. Então, o Botafogo é um clube que, além do futebol, tem no remo, né, uma das suas tradições. É um esporte estatutário, né? E eu gostaria de falar que
Nesse contexto, nós temos hoje um grande ídolo, um grande atleta chamado Lucas Vertem, campeão pan-americano, participante das 2 últimas Olimpíadas, diversas vezes campeão sul-americano. É para nós, para o remo nacional e principalmente para os jovens que estão iniciando, uma grande referência. Então, Lucas, eu espero que você continue a ser essa referência, esse exemplo, por muito mais anos no nosso Botafogo. Sensacional. Muito legal. Só muito bom. Esse vídeo para explicar um pouco a importância do remo no país, viu, gente? O remo ali de século XIX para o XX era sensação. Mais popular do que o próprio futebol. Olha isso, né? E aonde essa história foi tomando outros rumos, né? A gente dá muito espaço para o futebol, e que bom, porque gera muitas alegrias, mas a gente é um país de muitas águas também e disputa com atletas de ponta o remo, as regatas. E eu já comecei aí algumas. Aliás, gente, eu vou um parênteses aqui, o Lucas vai entender isso também. Você é Botafogo? Você também torce pro Botafogo? É pergunta difícil de falar assim, né? Eu devia ter falado que eu ia fazer essa pergunta para você. Não, pode fazer. Eu sou torcedor doente do Botafogo. Porque eu tenho uma questão, por isso que eu tô te perguntando isso. É que a minha família, gente, é Flusão, é Fluminense. Então, assim, eu não deixei o Fluminense e virei casaca, como dizem. Não é isso. Mas o meu amor é botafoguense. Eu acompanho, principalmente no remo e no Samba Clube. Né? Muito legal. Eu sou botafoguense doente. Samba. Adoro demais. Fiquei muito feliz que a escola de samba do Botafogo esse ano entrou, né, na Série A. E tô sempre torcendo, tô indo nos estádios, assistindo jogos, sofrendo, comemorando. Ano passado, em específico, comemorando muito, né? E desde que eu comecei a remar, sempre foi uma paixão muito grande o clube. Eu sempre... Pois é, você conheceu o remo como? Muito por acaso, porque eu sempre fui um menino muito sedentário, vivia dentro de casa. Era do videogame, do... Total, videogame, mega introvertido, não sabia me comunicar, não tinha muitos amigos, então foi muito bom. Você era criança de apartamento, como eu? Criança de apartamento, exatamente. Mas tinha um pátio lá, o seu não tinha pátio? Não, era chegar da escola e me trancar no quarto, jogar videogame, e a interação que eu tinha era online, né? Então... Geração do quarto, Basicamente, desde que eu me lembro que eu comecei a jogar, sempre foi aquele mundo ali, era a forma de eu fugir da minha realidade. E um certo dia eu, assim, meio que enchi o saco e quis até dar uma volta, peguei uma bike e fui desbravar o mundo não, né? Mas a Zona Sul. O entorno. O entorno, que eu não saía por nada. Eu era mega sedentário, então um belo dia eu fiz um passeio de bike ali pela orla e chegando na Lagoa Rodrigo de Freitas eu tive assim, uma sensação muito diferente do que eu tinha tido ali na praia e tudo mais. E comecei a ver os barquinhos passando, parei, observei, até fiquei com uma pulga atrás da orelha, querendo entrar ali no Botafogo para pedir informação, mas como era muito tímido, eu acabei não indo lá. É porque ele não tem uma portaria propriamente, né? Você tem que abrir mesmo e descer a escada, né? Você tem que botar a cara ali, descer e perguntar, buscar informação. E é engraçado que algumas semanas depois, um colega meu da escola, numa conversa, eu acho que eu levantei, que eu tinha... Levantei essa bola, fui lá, passei, vi os barcos remando. Ele falou, pô, eu faço remo no Botafogo, aparece lá. Nossa. Vai ter uma peneira com a pré-equipe, e aí você pode, quem sabe, gostar, virar um atleta. E eu falei, cara, quer saber? Acho que eu vou. Então, muito por acaso, e nessa curiosidade, assim, de ter uma mudança de hábito, de sair um pouco mais, de conhecer mais gente. E aí eu comecei a praticar remo lá, primeiro na escolinha de remo do Botafogo, na academia de remo, né? E aí depois eu fui para pré-equipe, o pessoal viu, né? Eu tinha meus 14 anos. É o quê? A pré-equipe júniors, assim, uma coisa na assim? verdade, na época era
era uma galera que queria ser federada na equipe, ou seja, queria começar a competir oficialmente pelo Botafogo nas regatas mais importantes, né? Estaduais, brasileiros, e aí vai evoluindo. E foi muito legal, porque foi uma transição bem rápida. Logo depois da academia de remo, eu já entrei na pré-equipe, se eu não me engano, 2, 3 meses depois, eu entrei na equipe. Na época ali, os treinadores olharam, viram que eu tinha aptidão, né? Eu tinha facilidade para fazer o movimento. E eu sempre fui muito focado, né? Então, desde que eu me lembro, quando eu gosto de alguma coisa, eu tenho um hiperfoco ali de resolver e ir até o final, né? Eu gosto de brincar que eu sou aquele quebra-galho que soluciona tudo quanto é tipo de problema. E aí, na verdade, nunca foi um problema o remo. Foi algo diferente para mim, uma sensação diferente que... Que sensação é essa? Me conte. Estranho, né? Porque a partir do momento que você só vive ali no mundo do videogame... Você saiu de uma insatisfação e falou, vou pra fora de casa. Eu falei, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Eu não tinha nenhuma pretensão, o que eu queria ser quando crescer. Aquela história, assim, quando você... Quando crescer mais, né, Lucas? Gente, eu tenho 1,90. Eu gostaria de ter 2, mas já não cresço mais, uma coisa, assim, porque eu tenho 1,75. Oi, Lucas, tudo bem? Hoje eu tô de salto. Não, gente, eu quase nunca uso salto mais, mas hoje tem como. Vou fazer a foto aqui como? Aqui, ó. Não dá, gente. Tomar chá aqui na minha cabeça. Não dá. E 86 quilos, né? 86 quilos e, assim, lá atrás, quando eu comecei com meus 14 anos, eu era bem magrinho, bem... Sim, né? Natural, a gente encorpa... Vocês crescem muito, vocês meninos, né? Vocês dão aquela espichada, magrão, assim, aí depois é que vai, né? Eu cresci muito, assim, porque quando eu era mais novo, assim, meus 6, 7, 8, 9, até os 10 eu era meio gordinho. E aí depois eu fiquei alto e magro, e aí depois eu fui começar... É criança gordinha, né? Mas eu gostei muito, porque a princípio era uma curiosidade, e eu queria, né, encorpar, queria ficar forte, queria ganhar autoestima, eu não tinha autoestima. Então era aquele menino ranzinza que ficava lá jogando o dia inteiro. E até hoje eu sou apaixonado por videogame, eu sou apaixonado por filmes, séries, cultura nerd, tudo isso. Isso eu nunca perdi, que é uma essência minha. E, assim, eu acho que isso me ajudou muito a me trazer nesse momento que eu vivo hoje. Por exemplo, eu aprendi a falar inglês fluente jogando videogame. Então, isso ajuda muito. Muito. E pra mim, as pessoas às vezes falam, poxa, você fala inglês e tal. Ah, mas videogame, como assim? Eu falei, cara... Tenta ver um filme legendado com a legenda em inglês, vai ouvir uma música, ver a tradução. Você tem um vídeo que você estava me mostrando, daquele já foi publicado? Já, em inglês. Gente pode mostrar aqui? Pode, só abre meu Instagram. Vamos abrir o Instagram, Luiz, do Lucas, que é muito legal. Gente, é importante para um atleta que vai para competições... Fora do país. Falar inglês. Tem que falar. Fala dessa assim, eu acho que para todo atleta que quer ter um resultado diferente, quer desbravar novos áreas, assim, né? Eu nunca imaginei, quando eu tinha começado, que eu ia conhecer mais de 20 países. Você conhece mais de 20 países em quanto tempo de remo? Em 13 anos de remo. 13 anos. E aí sempre a gente se surpreende, né? Mas não importa onde você vá, se você pelo menos fala ali o básico do inglês, você consegue se comunicar, né? E eu acho muito importante. Se fazer entender, né? Exato. Dentro do... E eu sempre achei, assim, a língua, né, o idioma, uma paixão muito intensa que eu tive durante todos esses anos, porque eu comecei a falar inglês, aí depois eu tentei arranhar um espanhol ali aqui, quando eu ia nas competições. Hoje eu já estou aprendendo a falar italiano, e até mesmo é uma língua que eu gosto muito. Eu tenho ido bastante nas últimas temporadas treinar e competir lá na Itália, então, assim, é um país onde tem um remo muito forte. É mesmo? O que tem lá que um atleta brasileiro faz, opa, quero botar meu lugar aqui? Quais são os campeonatos importantes da Itália, da Europa? Então, a gente, no nosso calendário geral do remo internacional, a gente tem 3 etapas de Copa do Mundo. Todo ano muda, né, o local, e tem o campeonato mundial.
entre essas competições existem competições internacionais. Então, assim, é como se fosse competições de ranking, não com um nível tão alto, mas que você consegue pegar alguns atletas para competir contra de outros países também. Mas a Itália, em específico, ela tem uma cultura muito rica em relação ao remo. Então, eles têm muito resultado, eles já têm vários campeões olímpicos, eles têm realmente ali uma massificação daquele esporte. Então, você tem crianças a rodo, assim, praticando esporte por lazer. Você tem, a gente chama os masters, né, que são pessoas que já passaram da idade ali adulta e estão fazendo mais por lazer. Eles não querem... Manutenção da saúde, Exato. que gostam, né, não querem deixar o ambiente, né? Que o remo é muito importante. Mas a gente estava falando ali, né, sobre o Instagram. Se a gente descer só um pouquinho, esse primeiro vídeo aqui já é um vídeo que... Esse aqui, foi esse aqui que eu vi? Ele mesmo. What if I told you that I'm crazy? For as long as I can remember, I've always dreamed of things that seemed impossible. Dreamed of incredible moments that my life would bring. I was born and raised in Rio de Janeiro, Brazil, in one of the most beautiful places in the world. And it was in this breathtaking scenery that I built my story. My life began to make sense at the moment that I started growing. I felt free. I felt at peace. It was all I wanted to do for the rest of my life. Many have told me it wouldn't work out. Many have laughed. Many have called me crazy. My dreams began to come true with a lot of hard work, sweat, and dedication. I traveled the world, I won, I lost, I evolved. Today, my dreams are much bigger than those of a boy who wanted to write his name in history. My dreams are impossible, and the impossible is nothing to me. Let's go together, day after day, conquering peace over luck. Have I told you that I'm crazy? Muito legal. E para psicologia é um prato cheio. Já te falei que eu sou louco. Amo. Essa pegada... Fale mais sobre isso. Justamente do louco é muito engraçado, né? Porque isso traz aí várias histórias na minha carreira que... Muitos momentos eu ouvi isso, né? Momento que eu estava começando ali na pré-equipe, eu escutava de um ou dois elementos ali, você é louco, você não serve, você não vai dar certo para isso. Me fala disso. O cara tem 14 anos, tá começando esse caminho no remo, tá desenvolvendo um gosto / daqui a pouco paixão, amor pela atividade, quer fazer isso da vida. Que horas um adolescente pode se blindar? E depois também, porque a gente continua ouvindo isso. Eu me identifico muito isso com você vida, com relação né? a artista, porque Sim. eu ouvi que eu não ia ser modelo primeiro, gente. Eu ouvi, não, você não vai ser modelo, você não vai ser... E depois, não, você não vai trabalhar na TV, você não vai ser isso, não vai ser aquilo. Tudo que eu fui, tudo que eu sou. Como é que foi isso para você e como é que você lida com isso? Com as pessoas, os entendidos e entendidas que olham e falam, acho que isso aí não, já foi, já deu ou não vai ser. Eu acho que a gente vive isso em diversos aspectos da nossa vida, não só no esporte, não só no meio profissional, mas na vida no geral, né? A gente, desde que é pequeno, a gente sempre vive com um sentimento de dúvida que muitas vezes é instigado por pessoas que estão ao seu redor, mas que não sabem como você pensa, não sabem quais são os seus sonhos, não sabem o que você passa, não sabem o que você entrega, e elas estão muito confortáveis de só apontar o dedo e ter a opinião ali instantânea delas. Então, isso é uma coisa que a gente vê muito. Às vezes a gente tem pessoas postando conteúdos nas redes sociais e muita gente criticando. Tem jogadores de futebol que vivem com ameaça de morte, praticamente. Então, assim, o ser humano tem uma coisa muito interessante que é
ter prazer em julgar, ter prazer em fofocar, tem prazer de pegar um case de algo que não é da vida deles, mas eles querem ter controle sobre aquilo. Então, eu já passei por várias situações desses casos, assim, de pessoas falando que não vai dar certo, pessoas pedindo para desistir, falando que era melhor parar. E isso é uma coisa assim que você precisa ser muito blindado desde cedo e ajuda muito, assim. Foi uma coisa que acabou não sendo tão forte ali na minha vida, mas você precisa ter uma base muito forte, pai, mãe, família, orientação, essas coisas ajudam muito, assim, mas a partir do momento que você é determinado, que você tem um sonho e você quer buscar aquilo, né? Eu falei do hiperfoco. Sim. O hiperfoco é uma coisa que eu sempre tive, desde pequeno eu escuto, tipo, poxa, eu podia não ser o melhor aluno na escola, mas se eu gostava de tal matéria, eu queria ser o melhor naquilo ali. E saber tudo sobre aquilo. E saber tudo sobre aquilo, exatamente. Então, assim, no remo, enquanto eu ia evoluindo, né, enquanto eu ia galgando cada vez mais posições, eu fui ali do menino magrelo e sem nenhum tipo de contato social, comecei a treinar, comecei a me dedicar, virei ali o melhor da minha categoria, aí comecei a representar... Com resultados mesmo, não foi com... lobby, não foi, né? Não foi nunca relações, foi não foi com relações. Sempre mostrei tudo através dos resultados. Isso é a coisa mais importante que eu fiz nesses 13 anos de carreira. E você vai cada vez mais evoluindo e você vai vendo que o funil vai apertando cada vez mais. Então, assim, na vida você vai escutar de que você não serve, que não vale a pena, que você tem que desistir, papapá. Só que, na verdade, você entende que, poxa, eu acho que eu tô no caminho certo. Se tem gente pedindo para eu desistir, se tem gente querendo me desmotivar, é porque elas têm um vazio dentro delas que elas não conseguem preencher e elas querem praticamente jogar essa responsabilidade para cima de mim. Se eu não consigo, eu não quero que você consiga. Então, isso vai gerando aí um sentimento que a gente vê muito na nossa sociedade. Então, praticamente, eu sou muito grato por tudo que eu vivi, por todas as adversidades que eu passei, e eu gosto de falar isso, né? Eu cresço na adversidade, eu cresço quando alguém duvida, eu cresço quando eu vivo situações, assim, desconfortáveis, porque... Quer dizer que eu tô vendo o Lucas falar, gente, pensa comigo aqui, a gente tem uma ilusão num primeiro momento, que se você... está conquistando coisas, está vencendo coisas, que você vai ter menos dificuldades, menos adversidades, menos desafios, porque o desafio está ali, você e a água, você e o esquife, ou o doble, né? Que também, né, é você sozinho, só para contextualizar a turma aí do remo. Turma fora do remo, né? Sobre o remo. Você sozinho, esquife individual, né? Duplas e quartetos e até 8 Tem remadores. 8? 8 remadores. Mas eu gosto muito do single, né? Que foi onde eu tive meus maiores resultados. Porque é você dependendo de você, né? Você com o tempo você vê, assim... até a gente chegar num padrão como a Itália, que você tem muitas pessoas praticando esporte e, consequentemente, dessas muitas pessoas, eu falei do funil, né? Você tem pessoas que vão querer alta performance e dentro da alta performance você tem pessoas diferentes que vão querer resultados cada vez mais extraordinários. Então, no Brasil, hoje, a gente tem muito poucas pessoas praticando remo. Então... eu vejo que para que a gente consiga ter resultados extraordinários em barcos de conjunto, né, a gente precisa de uma metodologia totalmente diferente, a gente precisa tornar o remo atrativo, a gente precisa trazer o foco realmente para o nosso esporte. E isso é uma coisa que desde a minha primeira entrevista lá atrás, sei lá, em 2015, 2016, não lembro quando foi, eu sempre preconizei essa mentalidade que eu tenho de querer trazer os olhos para o remo, né? Quanto mais gente remando,
melhor. Maior a delegação, maiores as possibilidades, né, de tudo. Das vitórias primeiro do estado e depois do país, né? E até mesmo em relação assim à visibilidade, apoio, você consegue realmente ter uma contrapartida para oferecer para um patrocinador. Isso são coisas que estão diretamente atreladas. Então, quer dizer, marcas que precisam olhar para esse esporte são marcas que precisam conhecer toda a força que um ser humano precisa para persistir nesse esporte em particular, né? Então, uma marca que venda força, resiliência, valores, longevidade, saúde, foco. Né? O pensamento ali de, não, eu tenho um objetivo e eu vou, e, né? Essa coisa que você está falando, né? De não deixar... A galera vai falar, mas a tua caravana vai passar. Exatamente, né? Assim... Essas marcas é que tem que conhecer mais o remo brasileiro, né? E eu acho que algo muito legal que eu tô vendo, diferente das gerações passadas ali que viveram... Eu participei dos 2 Jogos Olímpicos até agora, né? Tóquio e Paris. E eu vejo que a galera ali de antes da Olimpíada do Rio, os atletas, eles não tinham tanta visibilidade quanto hoje. Então a gente está numa crescente, ainda está bem devagar quando você pensa em futebol, porque o futebol ele não é um esporte, ele está fora da bolha dos esportes, ele é uma coisa que furou totalmente. Comparar com todos os outros, né? E é o esporte mais conhecido do mundo. A gente para pensar, não tem como ter comparação com o futebol, mas a gente pode cada vez mais buscar, né, o que o João falou aqui no vídeo. Naquela época da década de 40, você tinha o estádio de remo da Lagoa Rodrigo de Freitas totalmente cheio de gente assistindo. Hoje a gente não tem muitas pessoas assistindo às competições de remo. Então, assim, trazer a visibilidade, trazer realmente esse conhecimento de pessoas que não são do nicho do remo, não são do nicho esportivo. Isso são coisas muito importantes para mim. Então, agora com as redes sociais que isso seja possível, né? É o que eu tento fazer bastante. Vocês viram? Bota lá o site o Instagram do Lucas, né? A identidade digital da gente, né? E é impressionante, gente. 105 mil seguidores para um atleta. É muito bom, né? De remo. É muito bom. Então, pro remo é muito bom. É muito legal. Porque a gente nunca teve essa visibilidade, mas eu acredito assim que hoje a gente vive numa sociedade que dá muita atenção para quem já tá ali na casa do milhão. Então, você tem que cada vez mais buscar se desenvolver. Não, mas na casa do milhão tem vários jeitos de chegar. Eu gosto desse jeito aqui. O jeito orgânico, normal, o jeito real, vida real. E eu acho enorme. Sinceramente, eu acho enorme, 105 mil. Sim. E você vê, eu antes de frequentar o remo por uma questão pessoal, né? Você é mulher de um remador, não conhecia. E quantos títulos que você tem? Eu estava olhando aqui. Vamos dar uma olhada Eu perdi a naquela conta página já, do Lucas. Quando é que você procurou uma assessoria de imprensa para organizar o seu material, para buscar as matérias? Queria saber quando você viu essa necessidade e como você vê esse resultado, essa importância que você diga para todo atleta. Logo depois do Olimpíada. Faça isso, para que não fique só. Sim. Né? Isso eu valorizo muito, por isso eu estou pedindo para você dizer. Eu valorizo muito essa sua postura profissional para além da raia, das raias, né? Eu acho que assim, todo atleta que quer ser diferente, ele precisa buscar resultados diferentes, não só dentro da água, mas fora da água também, porque tem muitos atletas que têm muito resultado, mas às vezes é dele, às vezes ele não tem ali uma personalidade comunicativa, ele não sabe, ou às vezes não quer mostrar um pouco mais do dia a dia dele, mostrar mais sobre... Mas você também não tinha, você era tímido. Eu era totalmente tímido. Quando é que você foi se organizando, sabe? Porque eu acho que é uma superação. Você fala, bom, total. No meu quarto e agora... O remo mudou minha vida, na verdade. O remo mudou minha vida, porque... Quando eu comecei esse esporte, eu nunca imaginei que eu ia chegar aqui nesse momento. E quando eu comecei a ter resultados e ver que eu tinha a oportunidade de estar falando para
pro Brasil inteiro, às vezes pro mundo inteiro. Então, assim, a primeira entrevista, eu me lembro que lá atrás tem uma entrevista Dá uma olhada aqui, vamos dar uma olhada aqui A gente vê essa entrevista aqui nesse... Acho que se a gente descer bastante, a gente vê. SMG é a assessoria dele. Exato. Você procurou em 2021, né? Então, logo depois da Olimpíada de Tóquio, depois da Olimpíada de Tóquio, eu pensei assim, olha, eu preciso cada vez mais... Deve ser uma das primeiras entrevistas ali que eu fiz, então tem muita coisa. Exibir, né? Mais notícias. E desce. Olha, tem notícia. Bota na eu entendi SMG, que eu precisava... Lucas Verten, que vocês vão ver tudo, gente. Justamente, eu precisava mostrar. Parabéns à agência de marketing esportivo, viu? Importantíssimo. Isso. Aqui, ó, deixa eu ver. Eu acho que é a... Vamos ver essa. Aí, quando você tinha 23 anos, muito tempo atrás, né, gente? É verdade. Mas isso foi logo depois que eu comecei a trabalhar com eles, né? Voltando da Olimpíada de Tóquio. Foi a primeira matéria que a gente fez. A gente chegou até... Antes de eu ter contato com eles, eu fiz uma matéria para o Esporte Espetacular que contou um pouco sobre a pandemia, sobre quando eu comecei também no esporte. Então é bem interessante porque... Eu já fiz um pouco de tudo até. Quando eu tinha meus 15 para 16 anos, mais ou menos, eu já tinha um ano de remo. E eu me lembro que minha mãe tinha passado por uma situação difícil que ela ficou desempregada e até hoje ela segue desempregada, mas... Nos identificamos. Mulheres, né? Luciana, meu beijo, vamos conversar. Cara, Luciana, sua mãe, né? Luciana, foi bem difícil porque eu tinha acabado de começar o remo e ela estava passando por esse momento difícil e eu fui uma pessoa que incentivei ela em uma das paixões que ela tinha, que era cozinhar, e eu falei para ela, poxa... ela fazia de vez em quando assim, tipo bolo, brownie. Eu falei, faz uma fornada de brownie que eu vou levar lá no clube para vender. E aí eu comecei assim, com essa ideia de doido, né? E vem aquela história do vídeo que a gente viu, né? Tipo, já te disse que eu sou doido, que eu sou louco. E no intervalo, antes do treino, no intervalo e no final do treino, eu ficava vendendo os brownies dela lá no clube. E na época, eu me lembro, com 15 para 16 anos, estava ali no final do ano de 14 para 15, né? 2014 para 2015. E eu queria poder conseguir uma situação financeira um pouquinho melhor para investir nos meus equipamentos de remo. Então, comprar uma bicicleta, comprar coisas que iriam me ajudar para o esporte. Eu comecei a trabalhar numa barraca de stand-up lá em Copacabana, no posto 5. Stand-up paddle? Stand-up paddle. Sim. E assim, eu com 15 anos... Não, porque fala barraca de stand-up para artista aqui, eu acho que você tinha o seu monólogo, suas piadas. Barraca de stand-up, não sei. Imagina, no meio de Copacabana contando piada. Mano, seria inovador. Eu acho que do jeito que... uma ideia, gente, do Déjà Vu. Mas foi bem legal, porque eu, quando terminava o treino, eu tinha um dia super corrido, né, e cheio. Então, eu terminava o treino, vendendo os brownies nesses tempos que eu tinha. E contando, porque, gente, a venda de brownie é o seguinte, eu não vendi brownie não, mas eu já vendi maquiagem para as amigas e tal, tô com 16 anos. Você tem que ver, porque a amiga às vezes não tem o dinheiro na hora. Aí você tem que gravar que a amiga tá te devendo. Não é fácil. E não era numa época de maquininha. Não era uma época de Pix. Não. Então você tinha que fazer toda a contabilidade ali, porque senão vocês só me perdiam o material ali. E o teu tempo, né? E eu colocava o objetivo na mente, que eu não podia chegar em casa se eu não tivesse vendido todos os brownies. Então, eu terminava o treino... O que é uma pessoa com objetivo, gente? Nas mínimas coisas. Faz a diferença. Aí eu chegava na barraca de stand-up, trabalhava lá, eu aprendi o stand-up, comecei a dar aula, e um diferencial que a gente estava conversando, né, é que eu sabia falar inglês. Então, eu chegava nos gringos, chamava eles para fazer a aula, o pessoal... Eu era o único ali da barraca que sabia falar inglês. Então, eu começava a ensinar eles ali na areia, como que era para entrar na água e tudo mais, e acompanhando, fazendo toda aquela parte ali de adaptação no início, e foi super legal, né? Eu trabalhei ali, eu acho que uns 4, 5 meses com eles. E quando terminava o período ali, mais ou menos, para você ter ideia, eu chegava no clube em período de férias, né, final de ano da escola, eu chegava no clube 6 da manhã, mais ou menos, quando dava 11, eu estava terminando, eu já tinha que estar lá na barraca, porque começava lá 9, 10 horas, mas o pessoal entendia que eu treinava. Você estava treinando, Aí eu já chegava direto do treino, começava a dar aula de stand-up, terminava tipo 8 da noite às vezes, tendo que guardar toda aquela
barraca, desmontar, colocar as pranchas e levar lá pro... Porque não é só chegar lá, fazer sucesso. Eu já não levava da garagem até a praia. Então eu tinha que pegar no final e levar da praia até a garagem todo o equipamento. E aí, às vezes, quando a gente estava para encerrar, eu começava a vender ali no calçadão de Copacabana, chamava a galera, pô, vendeu o brownie aqui e tal, compra. E aí que começou, né, eu comecei a aflorar cada vez mais esse meu atributo, né, de correr atrás, de resolver. Trabalhar com venda desenvolve isso na gente. Muito. Você trabalha com pessoas, trabalhar com vendas. Então, eu gosto muito disso, né, porque eu mostrava o que o meu produto tinha de diferente de qualquer outro da concorrência. E aí eu falava, olha, eu sou atleta de remo, minha mãe tá desempregada, ela faz esse brownie com muito amor, caseiro. É bem feito. Tinha o brownie orgânico na época, né? Sem glúten, sem lactose, açúcar mascavo. E maneiro. Eu fico muito feliz, porque depois dessa época ela começou a fazer uns cursos profissionalizantes, né? Fez uns cursos ali gratuitos que tinha de culinária. O sonho dela sempre foi fazer um cordon bleu, mas... Sim, mas vamos chegando, vamos indo, né? Quem sabe um dia. E... justamente ela começou a trabalhar com comida, né? Começou a fazer uns kits de refeições fitness e gourmet, então era bem legal. E isso me traz, anos depois, na época da pandemia, 2020 ali para 2021, que foi uma época que basicamente não tinha o que fazer, não tinha como treinar. Eu tentava treinar dentro de casa, mas foi um momento bem difícil para todo mundo. Porque o treino, ele o treino outdoor. Do remo... Exato. Ele é fora, ele é na natureza, ele é na vida... E é um esporte bem completão, né? Pro corpo, pra saúde, né? Perna, tronco, braço, tudo. Mas o máximo que você vai fazer indoor é uma musculação, um alongamento. Negócio. É uma maquinazinha de remo, mas é engraçado que no primeiro mês que eu comecei a fazer a máquina de remo, ela deu um problema, quebrou e eu fiquei sem. Então, o ergômetro, né? O ergômetro. E todo mundo conhece, o pessoal do CrossFit, o pessoal da academia sempre vê uma maquinazinha de remo. Aquilo ali é uma das melhores máquinas que você pode usar para condicionamento físico. Eu comecei a fazer. E você tem que começar? Eu fazia. Quando eu morava aqui no Rio de Janeiro, aqui na Barra, eu fazia assim, porque o meu treinador passava, eu fazia, era na Baritec aqui do Tita América. Rafael Serra, beijo, saudades, família linda que você tá. E aí, morando em Niterói, eu tô treinando o Next Fusion e eu descobri que tem o ergômetro porque o João foi lá comigo e na hora o olho dele... lá, tem ergômetro. Eu falei, nossa, eu nunca tinha visto. Todo remador sempre vê isso primeiro na academia. Impressionante, eu nunca tinha visto. E agora, estando com ele, ou estando sozinho, eu faço meus minutos lá. E não é fácil, gente. 10 minutos de ergômetro você fazendo na raça. Queima muita caloria. Queima muito doido. E no remo é uma porcentagem alta de perna, né, que você tem que ter. Eu gosto de falar que é 70% perna, 25% tronco e 5% braço. Então, ele é bem completo, mas você... trabalha bastante a perna, glúteos, quadríceps posterior, panturrilha. Os atletas ficam, sabe, super bonitos assim. Sim, né? E você gasta muita caloria. Gasta muito, né? 1 hora de treino de remo indoor, geralmente eu perco uns 2 quilos, assim. Sul. Por isso que eu tenho que sempre me manter muito hidratado, beber muita água. E eu vejo que você tá sempre com coisinhas suas. Você aprendeu com o tempo, essa aqui, o líquido que eu tenho que tomar, essa aqui é a comida, o snack. Sim, eu tô sempre alimentando, né? Porque a nutrição também é muito importante. A gente começou falando um pouco sobre a parte mental e a gente ainda pode até entrar um pouco mais nesse assunto, mas a nutrição Lucas, também... Para minha felicidade, ele entende a importância da terapia. É, muito importante para não só os atletas, mas para todas as pessoas. Por que faz a diferença? Aonde fez a diferença para você, inclusive nos seus resultados, que já que o povo já quer ver? Vamos lá. Justamente é muito maior que isso, desde, vamos lá. Desde que eu me lembro, assim, nesse momento que eu comecei a trabalhar com a SMG, que foi a assessoria de imprensa que me acompanha desde 2021, em paralelo, no início do ano, né, assim que terminou, entre aspas, a pandemia, eu comecei a fazer um trabalho de psicologia muito bom com a Sabrina, que ela é uma psicóloga, assim, top demais, ela me ajuda demais, ela tem até uma clínica lá em Botafogo, Cliff, que se chama. Cliff.
E ela é uma profissional... Qual é a abordagem dela? Você já perguntou qual que é a abordagem dela? Pelo que eu entendo... Essa curiosidade minha aqui. Que a gente veio trabalhando ao longo do tempo era entender quais eram os gatilhos da minha infância que trazem algo que pode ser um pouco prejudicial para minha cabeça hoje, o que está me travando, o que eu preciso... Porque atleta de velocidade com trava não combina. Exatamente. Né? É isso. E aí o pessoal acaba te ajudando muito no profissional, porque você entende o porquê, às vezes você sente medo, sente dúvida, em alguma situação te deixa mais desconfortável. Eu, por exemplo, sempre tive muita ansiedade, sempre fui muito ansioso, e isso é uma coisa que me ajudou muito a entender o porquê eu sou assim e o que eu preciso fazer para melhorar. E eu vejo que desde que a gente começou esse trabalho em 2021, a gente veio numa crescente, e principalmente esse ano agora de 2025, que é quando a gente começou a ter uma frequência muito melhor, né? Uma vez por semana eu tô lá com ela. Você viaja muito também, né? Muito. E mas a gente aí você consegue fazer online, sim. Ótimo isso. Mas desde 2021 a gente veio evoluindo muito, né? Assim, de uma questão que antes de 2021 eu nunca tive um acompanhamento psicológico. Então, quando eu fui para a Olimpíada, mudou tudo, né? Eu busquei assessoria de imprensa, eu busquei uma psicóloga, eu busquei um médico para me acompanhar. Então, assim, você tem uma estrutura ao seu redor, porque eu remo sozinho, mas são muitas pessoas que estão em volta de mim me ajudando a mover o meu barco cada vez mais rápido. E entre isso, é o que eu te disse, o atleta ele precisa entender que eu não vou só no meu clube ali, vou fazer o treino e tá tudo bem, eu vou ser campeão olímpico. Não. Para você que tem um sonho de ser campeão olímpico, que você quer ser diferente, você quer se tornar um marco no seu esporte para que depois mais pessoas possam acreditar que é possível, você tem que entender que você vai ter que investir do seu bolso, você não vai ter que esperar que vai cair do céu, porque... tal instituição vai me ajudar, tal instituição tem que me ajudar. E até políticas públicas com relação a incentivo para esse esporte tem que ter mais, viu, gente? Bora com políticas públicas para a turma remar. Eu vejo que o atleta, ele precisa entender que o investimento que ele tem, às vezes ele acha que é pouco, mas se ele pensar bem, não tratar o que você recebe como um salário. Por mais que isso seja um trabalho nosso, não pode ser visto como salário, tem que ser visto como uma ferramenta de investimento no seu futuro. Tanto que em 2014, logo depois que eu fui a primeira vez campeão brasileiro, fui a primeira vez em 2013 campeão brasileiro, em 2014 eu recebi o meu primeiro Bolsa Atleta, que é um incentivo que tem do governo e já tem há muitos anos, que uma bolsa, depende do nível que você tem, ela vai aumentando. Então, assim, a Bolsa Atleta nacional... Super, né? Dá para se entender. Sim. Ainda bem, né? E é bom, porque assim, a primeira coisa que eu fiz, e aí vem mais uma história do eu sou louco, é pegar praticamente tudo que eu recebi e comprar uma bicicleta, comprar um óculos de sol, porque você tá o tempo todo ali... esporte, para fazer. Investimento. E comprei também um monitorzinho que a gente usa, um GPS, comprei um relógio. Tudo isso foi me ajudando a evoluir cada vez mais. E aí, na hora, você escuta de um ou dois elementos ali, tipo, você é maluco, você tá gastando dinheiro aí, você nem sabe se você vai ser bom. Mas é para entender. Você nem sabe onde você vai chegar, para que você tá gastando isso. E eu olhava e via assim, tipo, putz, o cara tá me criticando, ela tá me criticando, ele tá me criticando, mas... tá gastando dinheiro com bebida, com festa, com coisas fúteis. Pensando só na viagem das férias. Torrando dinheiro e não entende que aquilo ali é um investimento. E aí, conforme o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo para mim, eu fui treinando, me dedicando, investindo. Treinando, me dedicando, investindo. Eu faço isso até hoje. Então, assim... vale a pena, sabe? Vale a pena, não é um sacrifício, não é algo assim que você olha e fale, nossa, vai acabar minha vida. Não, essa consciência acaba dando prazer, né? É prazeroso, sim. Né? E eu tenho prazer em cada vez investir mais em mim, no esporte, sabe? E todo mundo que criticou, que apontou o dedo e tudo, ou não tem resultado nenhum, ou já parou,
ou hoje, assim, tá tendo que fazer algo que não gosta. Eu gosto muito de falar isso, cara. Eu trabalho com o que eu amo. Se você trabalha com o que você ama, cara, você tá feito da sua vida. Então, assim, para você sempre ter aquele brilho nos olhos, de você continuar fazendo o que você ama, e sempre é como se fosse um relacionamento, né? No início do relacionamento tudo é maravilhoso, e conforme o tempo vai passando, você precisa fazer a manutenção. Sim. E a manutenção vem através de um trabalho de psicologia, de um trabalho de nutrição, de um trabalho de preparação física, uma fisioterapia, o sono, tudo vai somando para você chegar lá no topo da pirâmide. E no final das contas é isso. É muito mais complexo do que só treinar. É muito mais complexo do que você só se dedicar. Você precisa estar em várias frentes ao mesmo tempo e entender que você tem que ser diferente. Eu não posso ser igual a todo mundo. É muito bacana isso. Por isso que eu te trouxe aqui para falar sobre o remo, falar sobre a sua carreira, sobre as suas conquistas, porque elas têm origem, né? Tem um caminho ali que não é atalho. Não é assim, Lucas tem estrela. Não, você é uma estrela no esporte, mas não é por sorte. Ou o que a gente falou, relacionamento, ou qualquer coisa que pareça mágica, milagre, sei lá o quê. Não Nunca é foi isso. Sorte. Nunca foi sorte, exatamente. Quer dizer, é sempre você entender assim, agora eu preciso fazer isso, agora eu preciso melhorar naquilo, agora eu preciso trazer mais isso na minha vida ou deixar aquilo outro. Por exemplo, uma pessoa que não queira deixar a vida noturna, difícil de fazer remo, por exemplo. Né? São renúncias que você precisa fazer. A vida é feita de renúncias e de escolhas, né? No momento que você nasceu, você já está fazendo uma escolha. Será que eu vou nascer chorando? Eu vou nascer quietinho? O tempo todo você passa por escolhas. E eu gosto muito, né, de falar da questão ali do videogame, porque eu sempre gostei muito de jogos que você faz escolhas e a sua escolha tem uma consequência lá na frente. Desdobramentos que... Então, às vezes será que você vai passar para a próxima fase? E às vezes você fez assim uma escolha bem simples lá no início que ela tem um efeito totalmente diferente lá na frente. Então, assim, eu sempre, antes de qualquer escolha que eu faço, eu sempre penso muito, eu sempre analiso, eu vejo, poxa, vale a pena, não vale a pena, vejo 1 milhão de cenários possíveis e imagináveis que podem acontecer. E aí, sim, eu tomo a minha escolha e eu tenho muito orgulho de falar que praticamente 99% das escolhas que eu tomei até hoje foram certas. Estão se pagando, estão indo bem. Estão indo bem. Pensadas, né? E eu tenho muito orgulho de falar que eu sou atleta do remo, que eu pratico esse esporte há 13 anos e me vejo ainda indo para mais 2 Olimpíadas, me vejo ainda indo para mais 2 Pan-Americanos. Inclusive, o Rio de Janeiro está concorrendo. Esse ano vai sair o resultado contra a cidade de Assunção para saber se vai sediar os Jogos de 2031 aqui no Rio de Janeiro, junto com Niterói, inclusive. E Rio-Niterói, né, uma candidatura em conjunto que, se tudo der certo, eu vou poder competir meu último Pan-Americano em casa, né? Eu não pude competir em 2007. Chave de ouro total, né? Mas... Até porque eu tinha 9 anos de idade, né? Mas nem tinha começado. Não tinha começado o remo ainda. Gente, eu estava vendo aqui... onde é que a gente entra? Deixa eu ver aqui, notícias. Eu quero buscar a parte de... Peraí, que diz quantos... Eu fui fazendo as contas... Os títulos? De quantos títulos... Eu acho que eu tenho de cabeça, mais ou menos. Me diga, porque tem 50 e tantos em um, tem 5 em outro. Qual que é o heptacampeonato que você tem? Então, acho que não está atualizado, mas... Vamos atualizar aqui no Deja Vu. Se eu não me engano, eu tô com 9 títulos sul-americanos, né? Aí sul-americano é toda a América do Sul, mesmo tem algum país que não participa? Não, geralmente a maioria, os países fortes participam. Então, 9 vezes campeão sul-americano, 58 vezes campeão brasileiro, né? Campeão nacional, 48 ou 47 vezes campeão estadual, né? Nossa. Que são os clubes aqui do Rio. Gente. Medalhista mundial. Títulos, tá aqui. E precisa dar uma... Aí, gente, quer ver? Bota lá, Luiz, bota lá nesse link. Aí eu fui olhar o link. Vai ali em títulos, isso. Dá uma olhada. Eu olhei, eu não sabia que podia ter a barra de rolagem nos títulos, porque tem tanto título que não cabe tudo assim, estático. Você tem que ter a barra de rolagem. Eu falei assim, legal.
quando eu abri a página dele, gente, eu falei assim, legal, botaram os principais ou mais atuais títulos. Aí depois eu cliquei sem querer e fui vendo que tem um monte de título. Tem que atualizar. Ainda tem que atualizar. Então, Exato. SMG, atualiza aí, galera. Mas que bom, tô aqui com a fonte... a primeira fonte aqui para dizer. Então tem mais de 100 títulos. Sim, tem bastante. Quantas competições você já participou na vida, gente? Eu nem me lembro, na verdade, assim, mas eu ainda acho que o remo precisa ter mais competições, né? É uma coisa Concordo. E com mais atenção de todos, assim, que é muito emocionante. E o atleta, é absurdamente emocionante. O atleta buscar cada vez mais usar os seus artifícios para sair um pouco aqui do Brasil e competir lá fora. Isso é uma coisa que ajuda muito, né? É porque dá uma visibilidade. E o brasileiro, às vezes, precisa olhar assim: lá de fora valorizam a gente. Então vamos olhar. A gente fez assim com a moda, a gente faz assim com muitas coisas, né? Tem que Anos olhar 2000, o macro, né? O Brasil virou moda no mundo, né? E a gente começou a entender nossos profissionais de moda, né? Impressionante. Clica em cima dessa mais recente notícia aqui. Me fala dessa conquista do ouro sul-americano. Então, isso foi bem recente agora, né? Isso te garante para Los Angeles? Não, a competição que garante para Los Angeles, ela sempre antecede o ano dos Jogos Olímpicos. Então, em 2027, a gente vai ter o Campeonato Mundial, que nesse Campeonato Mundial você tem a classificação para os Jogos Olímpicos de 2028, que vai ser em Los Angeles, nos Estados Unidos. E é sempre assim... E se você não classifica nessa competição, que é a principal, você chega... Rola a barra aqui, ó. Entrou no ciclo dos Jogos Olímpicos de Los Angeles com o pé direito. Por isso que eu perguntei sobre Los Angeles aqui. Por que entrou no ciclo? Porque você já começou a ganhar. São esses 4 anos agora de preparação, de competição, voltados para a participação e o resultado nos Jogos de Los Angeles. Ano passado a gente teve a finalização de um ciclo curto de 3 anos, né, por conta da pandemia. Então você chega em 2025 tendo 4 anos ao invés de 3 para se programar, para se preparar, ver o que você precisa, os ajustes finos, né? Para um atleta que já participou de 2 Jogos Olímpicos, a gente já quebrou o gelo, digamos assim. Então a gente já sabe o que tem que fazer, o que tem que melhorar, o que tem que mudar. E é o que a gente falou, né, das valências. É a psicologia, é a nutrição, é a preparação física, é o sono. São coisas assim que você vai unindo e que nem no videogame você tem lá as valências, né, o ataque, a defesa, tudo. Você tem que ter tudo lá no alto. O que está mais embaixo é o que você tem que trabalhar mais. Todos os seus recursos você tem que estar lá no alto, né? Recurso todos. Psicológico, emocional. Tudo. E espiritual, Lucas? Também. Como é que você trabalha o seu lado espiritual? Então, eu sou muito grato que eu e a minha noiva, a gente recentemente começou a ir bastante na igreja, a gente começou a ter esse momento nosso, todo domingo. Incrível, a gente isso. Tá Me lá. Fala da sua noiva, da Ana. Ana Sátila, né? A Ana é... A maior trabalhadora do Brasil. A Ana é um nome... Ela é. Né? O que ela rema é... Ela faz canoagem slalom, né? Nas corredeiras. Então, Ana, você tem que vir aqui para me explicar essas coisas também, me mostrar. Ela com certeza vem. É que você faz, E, assim, a gente tem uma história muito incrível. Eu tenho um orgulho enorme, assim, de ter ela do meu lado, de ser uma pessoa que hoje... é a minha maior apoiadora, né? Nos momentos bons, nos momentos difíceis, ela tá sempre lá comigo. A gente vive numa rotina muito complicada de preparações, de treinos e também... Sim, é tudo valendo muito, né? Ela viaja muito mais do que eu, então, assim, ela tem mais competições, ela tem mais momentos, assim, fora do Brasil do que eu. Então, é muito difícil, às vezes, a gente viver nessa distância. O ano passado foi o primeiro ano ali que a gente teve um tempo muito grande longe um do outro, então a gente... Ano passado teve o quê? Os Jogos Olímpicos e as competições que preparavam para os Jogos Olímpicos, né? E aí são em vários E ela viaja... Esse ano, por exemplo, ela vai... Final de maio, ela viaja para a Europa, fica... Acho que 1 mês e meio lá, depois volta, fica, eu acho que 1 mês e pouquinho, e fica 2 meses lá fora.
Então a gente fica longe, a gente não se encontra, as competições não são nos mesmos lugares, então... Mas é bom que o entendimento acerca do ofício é bem similar, né? É bom quando a gente está no mesmo fuso horário, que a gente consegue se falar nos mesmos horários. Quando você está em países diferentes, aí tem a questão do fuso horário, você acaba falando um pouco menos com a pessoa, mas a gente praticamente vive no FaceTime, no vídeo, no chat. Ainda bem que é essa época, né? E imagina, eu fico pensando nisso, cara, imagina, sei lá, 20 anos atrás, quando não tinha um smartphone, quando você não conseguia... Sei lá. Imagina, carta. Até chegar a carta, mandar pro correio. A pessoa já está em outro lugar, já está em outro... Isso é muito doido, assim, eu acho que isso, de uma certa forma, une mais ainda. Possibilita, Possibilita você unir, assim, óbvio que tudo você precisa ter um mental muito forte, você precisa entender muito a pessoa, você precisa, sabe, estar em sintonia com ela, porque nada na vida é fácil. Se a vida fosse fácil, né? A gente não nascia chorando. Aí fica pensando, eu não tinha pensado nisso. Mas assim, gente, imagina, ter um relacionamento nos dias de hoje em que, em teoria, você acha que tem acesso a todo mundo o tempo todo. A gente acha, né? Que tem. Ou a gente quer, né? Não sei. E aí, você namora um remador, uma remadora que tem que dormir cedo e o sono acomete mesmo, porque é uma intensidade forte, né? De tudo, de exercício físico e tudo. E aí, quando o sono bate, deve bater forte também. E aí não consegue falar. Você fala, pô... Por que não atendeu? Como assim? Como assim? Eu tive uns sustos desses com o João. Eu falei, João, nossa, eu dormi, eu chapei. E né? Quando acomete o sono... Não, e o esporte, né? Tipo, ele... Tem que dormir, né? Ele cansa demais, ele tira muito a tua energia. A atividade física é muito bom porque você tem ali a parte de você estar estimulando seu corpo e você precisa de um sono adequado para regenerar o seu estímulo. Sim. Né? Então, tudo isso é muito importante, não só para o atleta, mas também para a pessoa que quer praticar uma atividade física. Então, eu preciso me alimentar bem. É claro que uma vez ou outra eu vou ter o meu dia do lixo, importante. Como é que é o dia do lixo e férias para um atleta? Como é que é? Volta maior, volta mais pesado, ou volta mais encurtado? É normal, assim, você voltar de férias com uns quilinhos a mais. E qual o máximo de férias que um cara como você ou uma cara como Ana podem se dar? Para não voltar também lá atrás, né, nos resultados. Porque volta já tem treino e competição e tudo, né? Assim, geralmente... O calendário continua. Exato. Depois de um ano onde você tem a última competição ali, o Campeonato Mundial, você tem um período de um mês de férias, geralmente, né? Há muitos anos que eu ou não tive férias, ou foram no máximo 2 semanas, mas... Isso vai fracionar, né? Ultimamente eu tô conseguindo ali tirar um mês de férias, só que eu falo férias, assim, você vai, viaja para um lugar, mas você fica por aqui... Férias é você não ter aquela sua rotina intensa de acordar 4 da manhã, tá às 5 no clube pra remar. Todo dia você acorda 4 da manhã. De domingo a domingo. Todo dia. De domingo a domingo. Domingo a domingo. Você rema todo dia? Todos os dias. E basicamente você consegue acordar mais tarde. Se você quiser fazer alguma coisa, você consegue. Mais tarde é 6h30, tá? Não, às vezes acorda às 9 e tudo mais. Só que eu me lembro que ano passado eu tava acordando meio-dia. A gente foi lá pra Foz do Iguaçu, na casa da família dela, né? E a gente acordava meio-dia, aproveitava, tomava cafezão com a família. Né? Meio-dia, bom demais. Agora eu tô... E a gente sempre fazia um exercício ativo, ia na academia, fazer uma corrida. Então não é que eu ficava parado. Alguma coisa tem que ter, né? Porque o corpo pede também. Porque assim, a comunidade do remo acredita muito que você só tá treinando quando você tá com o barco na água. Você treina o tempo todo. Você treina no momento que você acorda, você tá treinando. No momento que você tá descansando, você também tá treinando. Só que assim, é uma mentalidade um pouco antiga que ainda precisa se renovar. Porque, por exemplo... hoje eu treino no centro de treinamento do Maria Lenk, né? No Parque Olímpico. E lá tem academia, lá tem os profissionais para me ajudarem na questão ali da fisioterapia, reabilitação e tudo mais. Então, tudo isso faz parte de um treino muito específico. Então, quando você está na fisioterapia, você está no seu trabalho. Eu estou treinando, eu estou prevenindo lesões. Na massoterapia, a mesma coisa. Então, assim, são artifícios que eu não tinha no passado. Eu comecei até agora. E eu fico muito feliz e sou muito grato por isso. Porque até mesmo agora, nesse Sul-Americano que eu fui campeão,
Eu comprei uma bicicleta ergométrica, né? Até da mesma marca daquela máquina de remo, o pessoal usa muito, porque os meus treinos agora, eles têm muita intensidade e volume. Qual marca que você escolheu? É aquela Concept. O Concept, manda pra ele as coisas, por favor. Quer que eu ligue pra falar? Manda pra ele. Você tem que comprar, tem que ter o Lucas Vertem usando o Concept, gente. Ó. É bom, né? Sério? E foi assim, um investimento que eu fiz que vale muito a pena. Hoje eu consigo fazer meu treino de volume na bicicleta dentro de casa. Então, tá lá em casa, eu pedalo, consigo lá bater minhas metas, acompanhar com a frequência cardíaca. E hoje eu vou... Quando você tá treinando, você ouve alguma coisa ou vê alguma coisa? É música, às vezes você coloca um filme só pra rolar, mas eu fico com foco ali na bicicleta. Mas eu gosto muito de ouvir música, isso me ativa muito, assim. Música ativa muito tudo, né, gente? Né? Muda totalmente, né? A sua motivação. Eu acredito, assim, que eu acordo e vou dormir. Em muitos momentos eu tô sendo movido pela música. Ai, que bom isso. Bom demais. O que está na playlist de Lucas Vertem? Nossa, de tudo um pouco, assim. Desde que eu conheci a Ana, eu comecei a ouvir, acho que, estilos musicais que eu não era muito acostumado e hoje eu sou apaixonado. Tipo? Acho que sertanejo, pagode. Eu, como fui muito ali só de apartamento, no início eu escutava muito rock, depois eu passei por uma fase assim de música eletrônica, depois eu entrei na fase do videogame, né? Música nacional e agora essa fase assim mais pro sertanejo, pro pagode, que eu gosto muito também, então sou bem eclético em relação a isso. O sertanejo e o pagode são ritmos que juntam os casais. É verdade. Aliás, as músicas todas falam sobre casais que estão separados ou estão juntos, enfim, estão juntos, ou enfim, né? É verdade. É impressionante isso. Então, hoje é uma playlist mais diversificada. É verdade. Bem eclética. Bem eclética. Olha... Tudo um pouco. Estamos chegando ao final do nosso Déjà Vu. Agora, vou fazer uma dinâmica com você, que eu faço aqui com os convidados. E aí... Vambora. Vamos ver... Aqui, tá vendo? No dia que você vier, se você vier com a Ana, eu vou fazer esse aqui, ó. Que é de casal, que é muito legal. Que é Eu Te Desafio, casal. Mas é desafio do bem, tá, gente? Não é pra sair na polêmica, não. Porque polêmica é um negócio que a gente da psicologia não alimenta. Ó. Temos o Puxa Conversa Música, temos o Crenças. Você escolhe a sua temática. Eita, vamos ver. Temos O Que Você Faria. Temos... aqui o Confissões. Gostei dos joguinhos. E enquanto o Lucas está escolhendo, eu quero agradecer Vitagel Brasil. Obrigada pelo patrocínio aqui no Déjà Vu Podcast. Gente, pega o meu cupom BABI15, com letras maiúsculas, tá? BABI, letras maiúsculas 15. Você vai ter 15% de descontão para ter o seu Vitagel, o seu colágeno hidrolisado. Eu estou tomando, estou adorando. A nutricionista minha teve aqui e falou, nossa, amei. Giane aqui também do Libre Estúdio. A gente está no Libre Estúdio aqui no Shopping Downtown, no Rio de Janeiro. Venham conhecer o Libre Estúdio. A Giane também, nossa, já vou usar o seu cupom, adorei. Eu tô na dúvida entre esses dois aqui. Tá bom. Então pega um de cada um. Vamos lá. Abre, embaralha e vamos ler essas cartas que vêm aí para você. Vamos abrir, embaralhar. Vamos saber um pouco de Lucas. Lucas, eu botei aqui pra gente. Gente, eu botei aqui uma paçoquinha sem açúcar. Vou abrir aqui enquanto o Lucas escolhe. Ele que vai ler, ele que vai responder. Então eu posso comer minha paçoquinha, né, gente? Aqui no Déjà Vu Podcast. Vamos lá, vou tirar uma aleatória aqui. Adorei. Você tem usado sua energia e talento a seu favor? Oh, com certeza. Vamos falar sobre isso. Quem é você? Você tem usado seu talento e sua energia a seu favor? Acredito que sim, né? No momento que eu identifiquei qual era o meu talento, o que eu gostaria de fazer, qual é o meu sonho, eu sei que eu tenho corrido muito... não atrás, mas na frente do que eu gostaria que a minha vida se tornasse e continuo sempre buscando. Eu acho que a nossa busca pelo autoconhecimento, pelo desenvolvimento e pelo nosso sonho, ela é contínua. Então,
eu fico feliz que eu tenho usado muito minha energia para o que eu quero conseguir futuramente e as coisas estão acontecendo, então fico muito feliz. Nem vou perguntar o que você quer no futuro, porque dizem que não se deve falar. E eu não estou aqui para dar furo jornalístico disso, eu respeito. A gente vai ver. É só acompanhar o Lucas que a gente vai ver o que ele vai conquistar, quais eram os objetivos. Agora, o que você faria? Vamos lá. Vamos ver agora o que eu faria. Não sei nem porque eu tô embaralhando, é só pegar uma Pode aleatória. baralhar, pode baralhar. Vai que o outro convidado pegou, né, e botou ali, você vai ter a mesma pergunta, pega uma pergunta sua. Eu embaralho sempre, eu acho ótimo, eu embaralho. Pegar aqui do meio. Eu tô vendo que você tá com uma faixa de fisioterapia, eu já usei essas coisas, que eu já tive bursite. O que você tá curando aqui? No seu esquerdo, você é canhoto? Não, eu sou destro. Na verdade, isso aqui é uma lesão que eu tô tratando, né, na fibrocartilagem triangular. É como se fosse um menisco do joelho? Do punho, tá. Aí é no punho. E aí, tô tratando com, acho que umas 3 semanas eu já vou estar zero. Então, tô fazendo outros tipos de ativações, treinos ali na bicicleta, na academia, membros inferiores, muita físio. Inclusive, eu vou sair daqui, eu vou direto pra fisioterapia lá no Maria Lenk. Você já treinou hoje e saindo daqui vai pra físio. E depois vou treinar de novo no final do dia, fazer uma bicicleta. Uau! Dentro de casa, graças a Deus, mas tá sendo bom, um momento para organizar a cabeça, melhorar as valências, né, que a gente conversou. Eu vejo que tudo que te acontece, como vou usar isso para melhor? Exatamente. É assim a sua mentalidade? Na vida, quando você tem um problema, você tem que usar aquilo como algo positivo, né? Você não sabe até que ponto o problema ele pode te ajudar lá na frente, né? Então, sempre ser bem otimista em relação às coisas. Por mais que pareça difícil, você precisa acreditar, ter fé e seguir até o final. Gente, a gente não sabe... Olha o que o Lucas está falando. Isso é corte, gente. Eu amo. Você não sabe quando o problema pode te ajudar lá na frente. Quando que a gente pensa assim? A gente normalmente pensa, por que eu? Pra que isso? Por que eu fiz? Por que isso está acontecendo? Né? Mas... Que bacana isso. Que bacana. E aí, qual carta você escolheu de o que você faria? Pode escolher mais de uma? Pode. 2, não sei. Pode, super. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Acho que... Lembrando, você não é obrigado a responder. Fique tranquilo. Qualquer coisa, eu respondo, não por você, mas por mim. Deixa eu ver. O que você faria assim, hipóteses assim... Nossa, não sei se tem alguma surrealidade, enfim. O que você encontrou aí? Tem cada coisa. Não, então deixa, Lucas. Deixa quieto, Lucas. Deixa quieto, Lucas. Tem uma aqui legal. Se a sua casa começasse a ruir e você só tivesse tempo de levar um objeto com você, que objeto seria? Será que o objeto ou poderia pegar meu cachorro? A primeira coisa eu ia pegar meu cachorro. Assim, okay. Não seria um objeto, mas é um membro da família. A primeira coisa que vem na minha cabeça colo seria a Abby. Inclusive, não sei se dá pra ir rapidinho ali no meu Instagram. Eu até postei um story hoje cedo. E só pra finalizar aqui... É uma cachorrinha? E ela é uma American Staffordshire, né? A coisa mais linda do mundo, super dócil, super tranquila. E eu sou apaixonado demais nela. Desde filhotinha, assim, eu ensinei tudo que ela sabe, sempre assistindo vídeos no YouTube, assim, de adestramento, e funcionou super. Então, eu tenho um apego emocional muito grande com ela. Então, ela tem quanto tempo? Ela tem 4 anos já. E vai fazer 5 anos agora em setembro. Então, eu tenho, assim, um apego emocional muito grande com ela. E eu tenho certeza, assim, que seria a primeira coisa que viria na minha cabeça se a casa começasse a cair, pegar fogo, qualquer coisa. Inclusive, tem vídeos, né, que a gente acaba vendo na internet de pessoas, assim, que
estão numa situação difícil, até a casa tá pegando fogo, e ela vai lá dentro, pega o cachorro, volta, porque os bens materiais não importam, na verdade. O que importa é justamente isso, é o seu amor por algo, por alguém, e aquilo ali é eterno. Filhos. É a Abby? Exato, a Abby. Tem que pegar a Abby. Vamos ver ali no story, eu postei hoje cedo. Vai ali nos lá stories, em cima. Luiz, clica ali. Aí. Depois esse foi um treino. Esse foi de ontem, ó. Antes gente. de sair pro treino, ela tava chovendo lá fora, né? Ela não queria sair. Aí, Mood de hoje. Ela olhando, ó. Ela deu até uma olhadinha lá pra fora, ó. E a chuva, o vento lá fora, mas ela é a coisa mais linda do mundo, né? Ela é muito tranquila. Lucas, quero te agradecer pelo seu tempo. Eu que agradeço. E colocar minha admiração, nossa admiração aqui do Deja Vu, pela sua mentalidade, no estado geral de vida. Que bom que você está com a psicologia. Obrigado. Que bom que você está, o seu lado espiritual rodando aí, com o seu relacionamento, tudo. Um beijo para Luciana, sua mãe. E vou continuar agora que eu conheci, agora todos vocês, né, estão aí conhecendo o Lucas Vertem, nosso craque, nosso herói do remo, da atualidade. Então guardem esse nome, acompanhem esse nome. Na rede social é Lucas Vertem com um V e TH, né? Isso, VERTHEIN. Isso, e é Lucas Vertem. Isso. Então, ou você colocar Lucas Remo, vai aparecer. Vai aparecer também? Vai aparecer também. Tá, então podem acompanhar, porque vem muita coisa boa por aí. Já tem muita coisa boa que a gente nem tava a par, gente. Olha que vergonha aqui. Como assim, gente? E agradecer muito pelo convite, eu adorei estar aqui, uma oportunidade única. E muito obrigado, e cada vez mais muito sucesso para você e para todos nós. O Deja Vu tá no seu momentinho também, tá na sua infância, o Deja Vu. É isso. Muito bom. E beijo pra... Como é o nome da sua terapeuta? Sabrina. Sabrina, eu guardei que era com S. A minha chama Samantha. Essas aí com S, elas bombam. Elas são boas. Elas cuidam muito da gente. Então esse foi o Deja Vu dessa semana. Eu espero que você tenha curtido muito e que você se motive. De repente você não quer ser um atleta, não tá nessa vibe, tá em outra vibe, mas vai fazer seu exercício físico, porque aqui é sobre saúde, foco, objetivo e muitas conquistas. Às vezes que só você sabe. Mas esse é que é o importante é você saber. O restante, ó, como eu falei aqui, a caravana passa. Beijo, até a semana. Valeu. Beijo, tchau, tchau.